E a Procuradoria do STJD vai entrar com recurso para aumentar a punição do atacante Bruno Henrique. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Michael, que mais uma vez não vai ser relacionado para o jogo contra o Estudiantes na Libertadores. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que pode surpreender no duelo de amanhã contra o time argentino. Então, galera, eu vou fazer um pedido simples e rápido para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu tô trazendo informações importantíssimas e eu quero deixar vocês por dentro de tudo sobre o nosso Mengão. Bom, rapaziada, antes de falar que o Bruno Henrique pode pegar uma pena de 2 anos longe dos gramados, eu queria fazer um pedido mais que especial nessa quarta-feira para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, aproveita que vocês já se inscreveram no canal, ative o sino de notificação porque é muito importante, rapaziada. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje falando da informação que acabou de sair, rapaziada, em que o STJD vai entrar com recurso para aumentar a punição do Bruno Henrique, rapaziada, e o atacante do Mengão pode ficar de fora durante 2 anos longe dos gramados. É isso mesmo, rapaziada, e eu vou repassar aqui para vocês os detalhes dessa informação. Olha só, a Procuradoria do STJD entrou com recurso para aumentar a punição do Bruno Henrique. O atacante havia sido suspenso por 12 partidas e multado em R$60 mil. Mas o órgão entende que a pena deve ser mais rigorosa, segundo a Procuradoria, 2 pontos pesam contra o jogador. Ele teria se beneficiado ao avisar o irmão que forçaria o 3º cartão amarelo, rapaziada, em duelo contra o Santos em 2023. O episódio teria causado prejuízo ao Flamengo, já que afetou a valorização do atleta no mercado. Mas não para por aqui não, rapaziada. A informação continua. Bora lá! O pedido é para que o artigo 243 volte a ser julgado. Caso seja enquadrado também nesse artigo, Bruno Henrique pode receber suspensão de até 2 anos longe dos gramados. Ou seja, rapaziada, o Bruno Henrique já havia sido julgado, já havia pegado 12 jogos de suspensão e o Flamengo estava trabalhando para que esses 12 jogos de suspensão que o Bruno Henrique pegou, ele aplicasse ali apenas no Brasileirão, né, rapaziada? Porém, o STJD não se conformou, rapaziada, e vai entrar com recurso ali para que o Bruno Henrique pegue uma suspensão maior do que os 12 jogos e ele fique de fora durante 2 anos, rapaziada, longe dos gramados. E eu vou falar de novo, galera. Parece que quando tem jogo importante do Flamengo, sai sempre uma notícia que pode atrapalhar, rapaziada. E depois que o Bruno Henrique pegou esses 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil, rapaziada, eu vi bastante torcedores anti-rubro-negros, rapaziada, que não são torcedores do Flamengo, reclamando que o Flamengo era sempre beneficiado, que o Bruno Henrique não tinha sido julgado, ele tinha ganhado um presente ali, né, rapaziada, que 12 jogos era muito pouco, e parece que o STJD escutou, rapaziada, esses torcedores ali, falando e decidiu aumentar a suspensão para o Bruno Henrique ali, podendo chegar até 2 anos longe dos gramados, rapaziada. Informação é essa, informação importantíssima, e a gente vai ficar no aguardo, rapaziada. Qualquer informação, é claro que eu vou trazer aqui para vocês. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Mengão, falando do jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, deixa eu falar do atacante Michael, que mais uma vez não vai ser relacionado, rapaziada. Isso aqui já tá ficando ali inacreditável. Olha só, galera, dá uma olhada. Mais uma vez fora, jogador com alto salário, mais uma vez não é relacionado e nem negociado em 2025, rapaziada. Michael soma apenas 2 jogos, soma apenas 2 gols e 4 assistências pelo Flamengo, rapaziada. Ou seja, a gente não vê mais o Michael jogando no Flamengo. A gente não vê o Michael sequer sendo relacionado pelo técnico Felipe Luiz. E eu vou bater na tecla de novo, rapaziada. Se a diretoria do Flamengo, se o técnico Felipe Luiz já entende
Que o Michael não pode render nada mais pro Flamengo. Por que não libera ele, rapaziada? Por que não negocia o Michael? Por que não empresta o Michael? O Michael, nesse exato momento, não joga no Flamengo, não treina, só treina no Flamengo, não é relacionado para os jogos. Mas quando é no fim do mês, rapaziada, o Michael ganha um salário ali considerado altíssimo, ou seja, muito mais alto até do que jogadores que vêm jogando pelo Flamengo, rapaziada. Isso é inacreditável, até porque poucos dias atrás, o Felipe Tereza, da categoria de base do Sub-20 do Flamengo, foi mandado embora, rapaziada. E por quê? Que um garoto da base, que é promissor, que pode render no profissional, foi mandado embora. Por que que o Michael ainda tá no Flamengo? Por que que o Juninho ainda tá no Flamengo? Por que que o zagueiro Pablo ainda tá no Flamengo, rapaziada? Por quê? O Michael não joga, Juninho não joga e o Pablo muito menos, rapaziada. E nesse exato momento, diretoria do Flamengo tá sustentando esses jogadores porque é uns caras que não jogam, não rende, mas ao mesmo tempo tá faturando ali no banco de reservas ou nem no banco de reservas, que é o caso do Michael, rapaziada. A diretoria tem que ver isso porque o Michael não joga, mas ao mesmo tempo tá ali ganhando o seu salário que é considerado altíssimo. Mudando de assunto, galera, ó, e deixa eu falar agora do técnico Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz pode fazer surpresa pro jogo de quinta-feira, rapaziada, contra o Estudiantes lá em La Plata. Olha só essa informação que eu vou repassar aqui para vocês, galera. Dá uma olhada. Felipe Luiz pode surpreender e Bruno Henrique pode ser o titular no jogo decisivo da Libertadores. E aí, rapaziada, entre o Bruno Henrique e o atacante Pedro, galera, quem vocês colocariam pro jogo contra o Estudiantes fora de casa, rapaziada? Lembrando, o técnico Felipe Luiz, ele pode vir com o Pedro, pode vir com o Bruno Henrique, aliás, e deixar o Pedro no banco de reserva. Mas eu queria saber de você, entre o Bruno Henrique e o Pedro, rapaziada, quem vocês colocariam como titular no Mengão, no jogo contra o Estudiantes? Deixem aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar de Saul Niguez, rapaziada, porque ele decidiu falar e disse: eu não quero brincadeira no jogo de quinta-feira. O Saul Niguez falou isso, rapaziada. Olha só essa informação, dá uma olhada. Saul projetou a partida de quinta-feira e pediu postura madura contra o Estudiantes. E ressaltou que a atenção a cada detalhe será fundamental para garantir a classificação. Abre aspas para o Saul Niguez. Olha só, rapaziada. Temos que ser uma equipe madura, mas acima de tudo ser nós mesmos. Não podemos nos distrair com o ambiente ou com o tipo de jogo que o rival pode fazer, rapaziada. Escuta, dá uma olhada. Temos que saber ao que vamos e vamos tentar ganhar a partida com as nossas armas na Libertadores, como na Champions League e em qualquer tipo de competição eliminatória. Cada detalhe é muito importante. Temos que estar muito concentrados para que isso não nos afete. Ou seja, rapaziada, a informação que o Saul Niguez quis passar, que o Flamengo não pode brincar, que o Flamengo não pode dar bobeira, tem que estar ali 100% ligado do primeiro tempo ali até o final do segundo tempo, rapaziada. Saul Niguez ressaltou que não quer brincadeira, que não quer jogador fazendo gracinha, porque é o que eu falei pra vocês, no jogo de quinta-feira, o Estudiantes, ele vai catimbar o Flamengo, ele vai tentar expulsar jogadores do Flamengo, e o Flamengo tem que estar ligado nisso, rapaziada, não pode entrar na pilha do Estudiantes, tem que ir pra Argentina, fazer o seu jogo, fazer o que sabe fazer e sair de lá da Argentina classificadíssimo ali, né, rapaziada, rumo à semifinal da Libertadores. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando, é claro, falando de Mengão, deixa eu falar agora, rapaziada, do Flamengo, né, galera? Porque o Flamengo não perde em solo argentino há muito tempo, rapaziada. É isso mesmo. Olha só essa informação, dá uma olhada. O Flamengo não perde em solo argentino desde dezembro de 2017, quando foi superado pelo Independiente por 2-1 na final da Copa Sul-Americana, rapaziada. De lá pra cá, o time disputou 8 partidas no país, somando 3 vitórias e 5 empates. O triunfo mais recente aconteceu em 2022, diante do Vélez Sarsfield por 4-0 na semifinal da Libertadores. Ou seja, rapaziada, o retrospecto do Flamengo
jogando em solo argentino. É muito bom. E que na próxima quinta-feira se repita isso e a gente saia classificado na Libertadores da América. Se depender, rapaziada, do retrospecto, o Flamengo já está classificado. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui falando de Mengão. Deixa eu falar agora, rapaziada, porque o Flamengo recebeu o sinal verde do governo do estado, rapaziada. E eu vou explicar essa situação para vocês. Olha só. O Maracanã pode ter Nanning e Henriques, rapaziada, vendidos. Ou seja, o Flamengo recebeu um sinal verde do governo do estado para negociar os Nanning e Henriques do Maracanã. E já tem 3 empresas interessadas no negócio, rapaziada. A diretoria rubro-negra trabalha para avançar nas tratativas. Ou seja, depois que saiu essa informação aqui, galera, ó, eu vi muitos torcedores falando que o Flamengo deveria ter seu estádio próprio. Por quê, galera? Porque o Flamengo está trabalhando para trazer negócios pro Maracanã, porém o Flamengo e o Fluminense são sócios ali do Maracanã. Com isso, rapaziada, se o Flamengo lucrar, é óbvio que o Fluminense também vai lucrar por fazer parte ali de sócios do Maracanã, rapaziada. Com isso, eu trouxe essa informação pra vocês, galera. Por quê? Porque eu vi muitos torcedores falando, rapaziada, o Flamengo ali, ele tá trabalhando duro enquanto o Fluminense não faz nada. E quando vir ali os resultados, o Fluminense também vai ganhar a sua parte sem fazer nada. Ou seja, né, rapaziada? É por isso que é importante Flamengo ter sua casa própria. É por isso que é importante Flamengo ter seu estádio próprio, porque quando o Mengão for negociar, a renda toda vem pro bolso do Flamengo, rapaziada. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui. Quero desejar uma ótima quarta-feira pra vocês. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem jogo do Mengão na Libertadores da América. E é claro que a gente vai estar aqui, rapaziada, trazendo tudo de informações do nosso Flamengo. E se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí no canal, dá aquela força top que só vocês sabem dar. E é nóis, rapaziada. Valeu e tamo junto.